O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, editora ID. Introdução ao estudo da doutrina espírita. Tópico 4. Se os fenômenos que nos ocupam fossem limitados ao movimento dos objetos, teriam ficado, como dissemos, no domínio das ciências físicas. Mas não foi assim. Cabia-lhes nos colocar sobre o caminho de fatos de uma ordem estranha. Acreditou-se descobrir, não sabemos por qual iniciativa, que o impulso dado aos objetos não era somente o produto de uma força mecânica cega, mas que havia nesse movimento a intervenção de uma causa inteligente. Esse caminho, uma vez aberto, era um campo todo novo de observações. Era o véu levantado sobre muitos mistérios. Há nisso, com efeito, uma força inteligente? Tal é a questão. Se essa força existe, qual é ela? Qual a sua natureza, a sua origem? Está acima da humanidade? Tais são as outras questões que decorrem da primeira. As primeiras manifestações inteligentes ocorreram por meio de mesas se levantando e batendo com um pé, um número determinado de pancadas e respondendo desse modo, por sim e por não, segundo a convenção a uma questão posta, até que nada que convencesse seguramente os céticos, porque se poderia crer num efeito do acaso. Obtiveram-se depois respostas mais desenvolvidas por meio das letras do alfabeto. O objeto móvel batendo um número de pancadas correspondente ao número de ordem de cada letra. Chegava assim a formular palavras e frases que respondiam às questões propostas. A precisão das respostas, sua correlação com a pergunta, aumentaram o espanto. O ser misterioso, que assim respondia, interrogado sobre a sua natureza, declarou que era um espírito ou um gênio. Se deu um nome e forneceu diversas informações a seu respeito. Há aqui uma circunstância muito importante a notar. Ninguém imaginou os espíritos como um meio de explicar os fenômenos. Foi o próprio fenômeno que revelou a palavra. Frequentemente, fazem-se nas ciências exatas hipóteses para ter uma base de raciocínio. Ora, isso não ocorreu neste caso. O meio de correspondência era demorado e incômodo. O espírito, e isso é ainda uma circunstância digna de nota, indicou um outro. É um desses seres invisíveis que dá o conselho de adaptar um lápis a um cesto ou a um outro objeto. Esse cesto, pousado sobre uma folha de papel, se pôs em movimento pela mesma força oculta que faz mover as mesas. Mas esse lugar de um simples movimento regular, o lápis traça por ele mesmo caracteres, formando palavras, frases e discursos inteiros de várias páginas, tratando das mais altas questões de filosofia, de moral, de metafísica, de psicologia e etc. E isso com tanta rapidez como se o fosse escrito com a mão. Esse conselho foi dado simultaneamente na África, na França e em diversos países. Eis os termos pelos quais ele foi dado em Paris, a 10 de junho de 1853, a um dos mais ardentes adeptos da doutrina, que já há vários anos, desde 1849, se ocupava com a evocação dos espíritos. Vá pegar no quarto ao lado o pequeno cesto, prenda nele um lápis, coloque-o sobre um papel, coloque os dedos sobre a borda. Alguns instantes depois, o cesto se pôs em movimento e o lápis escreveu, muito visivelmente, esta frase: o que vos digo aqui, eu vos proíbo expressamente de o dizer a alguém. A próxima vez que escrever, escreverei melhor. O objeto ao qual se adapta o lápis, não sendo senão um instrumento, sua natureza e sua forma são completamente indiferentes. Procurou-se sua mais cômoda disposição. É assim que muitas pessoas fazem uso de uma pequena prancheta.
O cesto ou a prancheta não pode ser posto em movimento senão sob a influência de certas pessoas dotadas a esse respeito de uma força especial e que são designadas com o nome de médiuns, quer dizer, meios ou intermediários entre os espíritos e os homens. As condições que dão essa força especial prendem-se a causas ao mesmo tempo físicas e morais, ainda imperfeitamente conhecidas, porque são encontrados médiuns de todas as idades, de ambos os sexos e em todos os graus de desenvolvimento intelectual. Essa faculdade, de resto, se desenvolve pelo exercício.